Olá, bem-vindos aqui à segunda sessão desta pequena formação sobre inteligência emocional. Ora, muito rapidamente, nós na primeira sessão falámos aqui de alguns conceitos como autocontrole, como empatia e tentámos desmistificar aqui o seu significado. Falámos também da causa ou da fonte das emoções, que pode ser interna ou externa. Falámos também da autoconsciência como pilar da inteligência emocional e falámos de como é que nós podemos, de uma forma genérica, mudar um estado emocional, atendendo ao foco, à nossa fisiologia e também à nossa linguagem, às nossas conversas. Ora, hoje nesta sessão vamos dar continuidade aqui a alguns conceitos e tentar esclarecê-los, desmistificar aqui algumas ideias que estão relacionadas com as emoções, com a inteligência emocional, e vamos depois falar com maior pormenor da inteligência emocional e de algumas técnicas que nós podemos usar no nosso dia-a-dia para aprimorar a inteligência emocional e que nos dias de hoje, infelizmente, nos está a ser tão necessária pôr em prática. Ora, então a frase com a qual vamos começar aqui esta sessão diz o seguinte: não existem emoções positivas nem negativas. Todas as emoções são neutras, ou seja, todas as emoções podem ter um propósito positivo. O que é que isto significa? Que não existem boas nem más emoções. O que existem são formas positivas ou negativas de nós gerirmos e lidarmos com essas emoções. Ora, vocês agora perguntam, mas como é que é possível nós dizermos que não existem más emoções? Então, Mónica, vais-me dizer que a raiva é uma boa emoção? Que o medo é uma boa emoção? O ciúme, a inveja é uma boa emoção? Ora, eu não estou a dizer que ela é boa ou que ela é má, ela simplesmente é neutra. Agora, a forma como eu vou usar a raiva, o ciúme e o medo, por exemplo, é que pode ser positiva ou negativa. Ou seja, todas as emoções, em primeiro lugar, são necessárias à nossa vida. Nós, enquanto seres humanos, nós precisamos e vivemos-las e sentimos-las a todas, durante a vida toda. Agora, o que é que nós, enquanto ser humano com inteligência emocional, podemos e conseguimos fazer com essas emoções, como a raiva, por exemplo, como o ciúme, como a inveja? Nós podemos e temos a capacidade de treinar a forma como nós gerimos essas emoções. Ou seja, nós podemos gerir a intensidade dessa emoção. Nós podemos gerir a direção que nós vamos dar a essa emoção. Nós podemos gerir a duração, o tempo em que nós estamos em cada uma dessas emoções. Portanto, a forma como nós vamos viver cada emoção é que pode ser boa ou má. A emoção em si, nós não a podemos caracterizar como positiva ou negativa. Eu dou um exemplo, ou vários exemplos. Tendo em conta esta situação, por exemplo, que estamos a viver agora de isolamento social, o que é que isto gerou em primeira mão na maioria das pessoas? Medo. Agora vejam, nem todas as pessoas lidaram e geriram o medo da mesma maneira. Houve pessoas que, com o medo, foram a correr aos supermercados comprar produtos, como é que nós vamos chamar? Desnecessários. Mas foram comprar em quantidades exageradas. Portanto, a forma como elas lidaram com o medo, a direção que lhes deram, a intensidade com que viveram o medo, levou-as a ter uma atitude irracional. Levou-as a ter comportamentos inaceitáveis. Outras pessoas geriram o medo dentro delas,
tendo atitudes e comportamentos completamente diferentes. E resguardaram-se, por exemplo, nas suas casas. E ficaram à volta do seu núcleo familiar. Portanto, a diferente forma como cada um de nós lida com determinada emoção é que pode ser boa ou má, ou seja, pode-me beneficiar ou prejudicar. E mais, pode beneficiar ou prejudicar os outros com quem nós convivemos. Portanto, vemos aqui duas formas completamente distintas de lidar com o medo. Agora, o medo é bom ou é mau? Depende da forma como eu consigo geri-lo, depende da forma como eu consigo conviver com ele, depende da intensidade com que eu o vivo, depende da forma como eu vou direcioná-lo. Com esta emoção, eu vou fazer o quê? Vou ter que tipo de ação? Vou cometer uma loucura e vou para a rua e vou maltratar todas as pessoas porque eu estou com medo e entrei em pânico e até começo a batatada com alguém? Ou eu, com este medo, eu vou tentar interpretá-lo de outra forma, eu vou tentar fazer outro tipo de atividade que me ajude a gerir o medo. E quando nós falamos de medo, falamos de ansiedade, falamos de preocupação, falamos de stress, portanto, cada um de nós é que tem de conhecer-se, em primeiro lugar, e perceber o que é que comigo funciona melhor. É eu ir fazer uma atividade física, é eu ir ouvir música, conversar com alguém, é pintar, é ler um livro, é procurar vídeos engraçados para me distrair. Sim? Outro exemplo, a raiva é boa ou é má? Depende. Quantas vezes todos nós, tantas vezes, em diferentes fases da nossa vida, a raiva já não nos foi útil, por exemplo, para ultrapassar uma situação de injustiça connosco. Naquele momento em que alguém estava a ser injusto connosco, a raiva deu-nos aquele impulso e aquela coragem para nós fazermos face a essa situação de injustiça. Agora, a raiva que nós usamos para essa situação de injustiça foi numa intensidade e foi-lhe dada uma direção apropriada, equilibrada, em que nós não prejudicamos o outro, nem nos deixamos que nos prejudicassem a nós próprios. Portanto, estamos sempre aqui a falar de um equilíbrio, gerir as emoções num equilíbrio. O ciúme é bom ou é mau? O ciúme levado ao extremo, o ciúme vivido com uma intensidade exagerada, claro que é prejudicial. Agora, um ciúme equilibrado, vivido numa intensidade equilibrada, pode ou não ser útil para me ajudar a trabalhar aqui a autoestima, a autoconfiança. Portanto, a inveja, por exemplo, é uma palavra um bocadinho forte, eu sei, as pessoas costumam dizer não, podemos dar outros exemplos, mas inveja é inveja e é negativa e é má e ponto final. Vamos chamar de cobiça, vamos chamar... Eu não tenho receio em dizer a palavra inveja, porque eu interpreto desta forma. E os teóricos que falam sobre inteligência emocional também. Ela não é boa nem é má, depende do que é que eu faço com ela. Porque se eu tiver, por exemplo, inveja de um profissional, porque eu acho que é super competente e eu gostava de ser como ele, eu tenho inveja, eu gostava de ser tão profissional quanto aquela pessoa. Essa inveja em que eu não vai levar a maltratar aquela pessoa, não me vai levar a prejudicar aquela pessoa, ela na dose certa vai fazer com que eu tenha a preocupação de estudar mais, de treinar mais as minhas competências para ser tão competente quanto essa pessoa. Portanto, tudo na dose certa. Daí as emoções serem neutras. Assim é que nós encaramos aqui na inteligência emocional. Portanto, o medo, ele é útil à sobrevivência de todos nós. Se nós não tivermos medo,
de alguma coisa que nos possa fazer mal ou que nos possa magoar, nós não nos protegemos. Portanto, o medo é importante tê-lo. Agora, medo exacerbado que nos leva depois a ter uma atitude irracional, aí é que já não faz sentido algum. Portanto, as emoções podem ter sempre um propósito positivo, desde que nós tenhamos inteligência emocional para saber gerir e dar-lhes uma direção correta. Eu posso ter raiva e descarregar para cima de um familiar meu e posso gritar para um colega meu de trabalho e estou a descarregar a minha raiva na pessoa errada. Portanto, a direção que estou a dar à emoção não está a ser equilibrada. Então, se eu tenho consciência que estou a sentir raiva sobre determinada situação, eu posso ter inteligência emocional suficiente para decidir o que é que eu vou fazer a esta raiva. Eu vou dar uma corrida, eu vou dar aqui uns socos num saco de boxe, eu vou pegar na bicicleta, eu vou dançar, eu vou fazer ginástica até transpirar, até não poder mais. Portanto, tudo depende de nós nos conhecermos em primeiro lugar e saber como é que nós vamos então conviver com estas emoções. Mas nunca dizer que elas são positivas ou negativas. Outra ideia, então, aqui, sobre a inteligência emocional. Outra frase. As emoções podem ser tóxicas. Ora bem, parece uma contradição. Primeiro dissemos que elas não são boas nem são más e agora elas podem ser tóxicas, precisamente por aquilo que nós dissemos anteriormente. Se nós gerirmos muito mal a raiva, o medo, o stress ou o ciúme, essa emoção torna-se tóxica para nós, ou seja, torna-se prejudicial para nós. E porquê é que é tóxica? O sinónimo é prejudicial, porque a emoção é algo físico, é algo biológico que acontece no nosso corpo. E então, quando nós gerimos muito mal a tristeza, quando gerimos muito mal o stress, provoca-nos doenças, porque a emoção é algo biológico que acontece internamente no nosso organismo. E, portanto, sim, pode ser tóxico, pode gerar até um problema de saúde quando nós não a sabemos gerir bem, a emoção. Outra frase sobre as emoções. Elas são contagiantes. Há até um psiquiatra que diz que as emoções são contagiosas, tão contagiosas quanto o coronavírus que anda para aí. Então, porque é que elas são contagiantes ou contagiosas, as emoções? Porque nós convivemos uns com os outros e vocês sabem que um simples sorriso contagia a outra pessoa, um olhar contagia a outra pessoa. A nossa linguagem não verbal, a nossa linguagem corporal acaba por contagiar o outro. Agora, nós podemos influenciar as outras pessoas que estão à nossa volta de forma positiva ou de forma negativa. Portanto, um sorriso vai influenciar de forma positiva, uma cara muito séria, rude ou arrogante vai contagiar o outro de forma negativa. Portanto, aqui a ideia é nós termos consciência que as emoções contagiam através da nossa linguagem corporal, através das nossas expressões faciais, através da forma como nós nos comportamos quando estamos a conversar e a interagir com o outro. Ao ter esta consciência, nós vamos conseguir gerir melhor a forma como nós falamos e convivemos com o outro, ou seja, tentar gerir e estar atento ao meu tom de voz, à minha expressão facial, está a ser uma expressão simpática, doce, carinhosa, ou está a ser uma expressão mais arrogante, por exemplo, e tentar gerir e estarmos atentos a nós próprios, porque sabemos que as emoções se vão espelhar através da nossa imagem exterior, também através das nossas palavras, porque é o tom de voz com que dizemos alguma coisa que vai contagiar o outro. Ora então, podemos resumir de uma forma simples que a inteligência emocional é um conjunto de 5 grandes competências. Primeira, a autoconsciência.
depois o autocontrole, a automotivação, a empatia e as habilidades sociais ou sociabilidade, como quisermos chamar, ou então a capacidade de nos sabermos relacionar com as outras pessoas. Portanto, vamos falar agora de cada uma destas competências com mais algum pormenor e também de uma ou duas técnicas que nós podemos usar diariamente para aumentar, para melhorar cada uma destas competências. E vamos começar então pela autoconsciência. Cá estão aqui então as palavrinhas que eu acabei de falar sobre as 5 competências da inteligência emocional e então como desenvolver cada uma delas. Ora, então, autoconsciência já falamos o que é que significava, mas vamos recapitular. Então, a autoconsciência é a capacidade que eu tenho de me conhecer. Eu tenho consciência de qual é a minha forma de ser, qual é a minha forma de estar. Eu tenho consciência do meu padrão de comportamento, como é que eu geralmente me comporto com as pessoas. Qual é o meu padrão de linguagem? Eu geralmente falo de que forma? Eu tenho que tipo de conversas? Eu tenho que tipo de pensamentos? Eu tenho consciência se eu tenho mais pensamentos positivos ou negativos ao longo do dia? Portanto, autoconsciência é também a minha capacidade de saber identificar as emoções que eu estou a sentir e de onde é que elas vieram. Ou seja, conseguir responder a esta pergunta: qual foi a causa deste meu estado emocional? Foi porque alguém me disse alguma coisa? Foi porque eu vi alguma coisa? Foi porque eu ouvi alguma coisa? O que é que eu presenciei? O que é que eu vivi hoje que me fez despoltar este meu estado emocional? Eu sei dar um nome a este meu estado emocional, eu sei caracterizar exatamente a emoção que estou a sentir. Eu hoje estou receosa, ou eu estou, não, eu se calhar eu estou frustrada com alguma coisa, eu estou preocupada, eu estou alegre, eu estou bem disposta, eu estou desanimada. O que é que eu estou? Qual é a emoção que eu estou a sentir? Portanto, isso é que é autoconsciência. Como um dos autores da inteligência emocional refere, o John Mayer, diz que a autoconsciência é a nossa capacidade de estarmos atentos ao mesmo tempo do nosso estado de espírito e dos nossos pensamentos sobre esse mesmo estado de espírito. Ou seja, estar a sentir determinada emoção e ao mesmo tempo saber o que é que eu estou a pensar sobre essa emoção. Se eu lhe estou a conseguir dar um nome, se eu conheço a causa da emoção, se eu conheço a consequência da emoção, ou seja, esta minha emoção, se eu a viver durante muito tempo, ela vai ter que consequência para mim e para os outros. Se eu estiver triste durante 1 hora, ela vai ter consequências diferentes se eu estiver triste durante 1 mês seguido. Ok? Portanto, é ter esta autoconsciência sobre o nosso próprio funcionamento. E então, o que é que eu posso fazer para ter mais consciência sobre mim? Eu vou dar aqui uma técnica que é muito simples à partida, mas que é exigente e é desafiante porque vai nos obrigar a estar em constante alerta e auto-observação. Então a técnica chama-se a minha capacidade de me dissociar. O que é que significa isto? Eu dissocio-me de mim. Por outras palavras, eu distancio-me de mim. Eu tenho a capacidade para olhar para dentro, ou seja, olhar para os meus pensamentos, olhar para as minhas emoções e tenho a capacidade de fazer aqui uma autoanálise. Estão a ver aquela capacidade que nós temos de analisar, de criticar, de julgar e de observar o outro? Portanto, agora é inverter isso tudo, mas para nós é a minha capacidade de me distanciar,
para me observar e analisar, para eu perceber realmente quem é que eu sou, como é que eu funciono. Porque só tendo esta autoconsciência, esta capacidade de dissociação, é que eu vou conseguir compreender muito melhor a maneira de ser do outro e conviver e interagir com ele de uma forma mais positiva e com maior harmonia. Portanto, dissociação, ou por outras palavras, a minha capacidade de auto-observação é quando eu consigo avaliar-me, quando eu consigo questionar quais são as minhas próprias emoções e os meus próprios pensamentos. Isto exige nós estarmos sempre no momento presente, ou seja, estarmos durante o dia atentos aos nossos gestos, à nossa forma de estar, à nossa forma de falar, à forma como nós conversamos e reagimos muitas das vezes em relação a pessoas que convivem connosco e a situações que, se nós não estivermos atentos ao momento presente, muitas das vezes não temos consciência do porquê, o porquê de termos determinada reação. E a partir do momento em que temos esta autoconsciência e esta auto-observação, conseguimos depois controlar muito mais as nossas reações e as nossas atitudes. Portanto, outra técnica aqui da autoconsciência é nós estarmos atentos a algo muito particular, que é ao nosso diálogo interno, o nosso jogo interior, como um dos autores lhe chamou, o inner game. E isto é mais uma forma de auto-observação, mas direcionada apenas para os nossos pensamentos. Eu conseguir saber se o meu diálogo interno, o meu jogo interior, os meus pensamentos, eles são positivos ou são negativos. Eu tenho essa consciência, eu consigo estar atento às conversas que tenho, que advêm de determinadas ideias e determinados pensamentos que eu vou cultivando ao longo do dia, porque é bem diferente eu ter uma linguagem e pensamentos positivos de uma linguagem e uma mente negativa, de ter um diálogo interno negativo. Nós precisamos de ter consciência de que o nosso diálogo interno, ele é determinante para o equilíbrio das nossas vidas, ele é determinante para o sucesso ou o fracasso das nossas metas, da nossa vida profissional e da nossa vida pessoal e social. Portanto, ao nós termos consciência do nosso diálogo interno, podemos depois conseguir geri-lo e controlá-lo. Portanto, as palavras, a linguagem que nós usamos, não só com os outros, mas sobretudo a linguagem que nós usamos connosco próprios, vai trazer consequências, porque vai se refletir nas nossas ações, vai se refletir nos nossos comportamentos, e nós, como convivemos com os outros, vai acabar por ter consequências também para os outros. Ora, segunda competência da inteligência emocional, automotivação. O que é isto? É a nossa capacidade de nos conseguirmos motivar a nós próprios. Não confundir com motivar as outras pessoas. Automotivação significa a minha capacidade de me automotivar. Como é que eu me animo? Como é que eu me entusiasmo a mim próprio? E mais do que nunca, esta é uma competência que nesta fase, nesta situação que estamos a viver de isolamento social, nos é tão exigida. Nós precisamos de estar constantemente motivados para viver dia após dia este isolamento social. Então, como é que cada um de nós se vai conseguir motivar? Como é que cada um de nós se vai entusiasmar? Como é que vamos conseguir encontrar ânimo sem esperar que seja o outro
ou as outras pessoas a motivar-nos. Portanto, a automotivação é, vamos imaginar que eu estou sozinho em casa e há muitas pessoas, infelizmente, sozinhas em casa. Como é que essa pessoa se consegue motivar ela própria, sem ter um fator externo que a motive? O que é que nós precisamos para conseguir motivar-nos a nós próprios? Conhecimento acerca de nós. Mais uma vez, precisamos de autoconsciência. Eu preciso de me conhecer, eu preciso de saber o que é que funciona bem comigo. O que é que me deixa com ânimo? É pensar em que pessoa? É pensar em que objetivo? É pensar em que situação? É lembrar-me do quê? É fazer que atividade que me deixa com mais ânimo? Portanto, aqui as técnicas que nós poderemos vir a falar sobre a automotivação, elas vão ser diferentes de pessoa para pessoa. Aquilo que eu faço para me motivar pode não motivar outra pessoa. Eu, para me motivar, eu preciso de ver vídeos engraçados. Eu preciso de me rir. Eu preciso de cantar para me sentir com ânimo. Eu preciso de dançar. Eu preciso de correr. Eu preciso de fazer ginástica. Eu preciso de ler, ouvir música. Portanto, cada um de nós é que depois tem que descobrir o que é que funciona melhor consigo. Ora, as técnicas sobre a automotivação e sobre as outras competências vão ficar então para outro vídeo. A minha sugestão em relação a esta segunda sessão é que vão treinando para já a autoconsciência. Todos os dias e durante o dia estarem mais atentos a vocês próprios, à forma como vocês reagem, à vossa forma de ser, à vossa forma de estar, à vossa linguagem e vão reparar numa coisa, a partir do momento em que vocês estiverem mais atentos às vossas reações, mais atentos aos vossos pensamentos, mais atentos às vossas emoções. Olha, agora estou a sentir que me está a vir aqui um stress, agora estou a sentir aqui um maior medo. Assim que vocês estiverem a ter mais consciência do surgimento das vossas emoções, vão conseguir geri-las da melhor forma. Vão conseguir conviver com elas e controlá-las, digamos assim, muito melhor. Então, até ao próximo vídeo.